Hello there! E aí, curtiu a aula da membrana plasmática sobre a estrutura? Garanto que já está perito em membrana plasmática. Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as proteínas de membrana. Então a gente vai ver como que são essas proteínas, como que elas funcionam e mais assim focado no transporte através da membrana, né? O transporte ativo, o transporte passivo, osmose. Então nessa aula, né, vocês vão ali desmitificar um pouquinho dos conceitos que vocês trouxeram do ensino médio e vamos lá. Bem-vindo de volta, querido estudante de biologia celular. Agora vamos trabalhar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de proteínas de membrana, né? Já que nós já sabemos todo o conteúdo ali da membrana plasmática, melhor dizendo, a estrutura da membrana plasmática, a sua fluidez de membrana, propriedades da membrana plasmática, a gente vai falar um pouquinho do transporte através de membrana e das proteínas de membrana. Portanto, se você não viu ainda a aula de estrutura de membrana, volte lá e veja antes de continuar. Senão você vai ficar perdido, mais perdido que cego em tiroteio. Muito bem, nossa aula de proteínas de membrana, nós vamos ter uma visão geral das proteínas de membrana, falaremos da osmolaridade celular, depois do transporte passivo e do transporte ativo. Vamos lá então, começando então pela visão geral das proteínas de membrana. Bom, como nós já vimos, as proteínas de membrana, esse slide da aula passada, elas são essenciais para a matéria viva. Então, nós já vimos aqui que elas podem formar arranjos chamados de especializações de membrana e tal, mantendo seus limites bem definidos e mantendo as diferenças essenciais entre o citoplasma e o meio extracelular. E é justamente nesse ponto que nós trabalharemos nessa aula, porque já que a membrana ela funciona compartimentalizando muito bem o meio interno, o meio citosólico e o meio externo, a gente vai precisar então de proteínas de membrana que vão fazer o papel ali de intermediar comunicações, de intermediar transporte de substâncias para dentro e para fora da célula. Então, basicamente, a gente tem proteínas de membrana que tem esse tipo de configuração. Proteínas que elas vão ter características que vão ser translocadas na membrana uma única vez, várias vezes, proteínas do tipo canal, proteínas ancoradas na membrana, seja na face citoplasmática ou na face do meio extracelular, proteínas de membrana ancoradas a elementos de fosfolipídios ou elementos de fosfolipídios com uma âncora de carboidratos, uma âncora de GPI, e proteínas conjugadas. Independente disso, o que a gente tem que ter em mente é que toda a proteína que ela seja translocada na membrana plasmática, ela também vai ter que ser antifática. Então, ela tem que ter também uma propriedade hidrofílica e uma propriedade hidrofóbica. E no caso de um canal iônico, essa região que está em contato com os fosfolipídios, ela vai ser hidrofóbica e ela vai formar um poro hidrofílico, permitindo ali o trânsito de moléculas hidrofílicas. Confuso? Não se preocupe, a gente já vai falar disso um pouquinho. Então, essas são as nossas proteínas de membrana. A gente tem, então, ali duas representações que vão, eu diria que 90% da nossa aula é em cima desse tipo de transporte, formado aqui pelos canais iônicos. Então, o transporte através de membrana pode ser formado por proteínas carreadoras, mas no caso aqui é uma proteína canal. Então, o transporte vai ser por esse tipo de proteína. E um outro modelo aqui de função de proteína de membrana é através de uma via de sinalização. Então, a gente tem ali
ligante extracelular, uma molécula sinalizadora que vai ativar essa proteína, que depois vai ativar uma terceira proteína, e assim por diante, fazendo ali uma cascata de sinalização. Então, esses são modelos aqui que a gente tem de funções de proteína. Ah, tem outras funções? Tem também. A gente tem ali as funções de reconhecimento, funções de adesão celular, né? Grande parte delas também desempenhadas pelas proteínas de membrana. Bom, então falaremos agora da osmolaridade celular. Então, graças a essa permeabilidade seletiva da membrana plasmática, a gente consegue isolar os dois meios com características distintas. A gente já viu ali, então, que algumas moléculas têm essa capacidade de atravessar a membrana plasmática, moléculas hidrofóbicas como oxigênio, CO2, nitrogênio e hormônios esteroides, moléculas pequenas, polares e não carregadas, como água, ureia, glicerol e aqui a amônia, ela não atravessa, mas dependendo de algumas circunstâncias ela pode atravessar, então tem uma permeabilidade razoável. E moléculas grandes, polares não carregadas, como glicose, sacarose e aminoácidos, não atravessam, mas ela pode atravessar de acordo ali com alguma característica que altere a fluidez da membrana. Mais uma vez, se você não está entendendo, volte na aula anterior que a gente falou um pouquinho disso. E os íons, finalmente, que são as moléculas que têm carga elétrica e por conta de serem carregadas, elas não atravessam de maneira alguma, mas pode atravessar um pouquinho também. Então, a gente está vendo aqui a permeabilidade, né? Uma escala de permeabilidade aqui da membrana plasmática, né? Desde baixa permeabilidade até uma alta permeabilidade. Então, o oxigênio ali, como a gente viu, ele está ali liderando, né, no top 10 ali da nossa permeabilidade da membrana, ele é altamente permeável. Depois a água, ureia, glicerol, triptofano, glicose, permeabilidade baixa, e ali os íons com permeabilidade baixíssima lá embaixo. Então, gente, o que vai acontecer? Já que a gente tem uma permeabilidade baixa para esses íons, eles vão então existir em concentrações diferentes no meio extracelular e no meio intracelular. E estudante, eu sinto muito, mas a gente precisa saber algumas concentrações. Aqui a gente tem que decorar um mesmo, não tem como. Só que, se eu fosse falar para vocês o que a gente precisa saber realmente, né? O que está dentro e o que está fora da célula em maior concentração. Eu marquei aqui esses dois, o sódio e o potássio, né? Porque eles são muito importantes porque a gente vai ver na próxima aula, que é o potencial de membrana. Então funciona assim, a gente tem aqui uma tabela desses componentes mostrando a concentração citoplasmática em milimolares e a concentração extracelular também em milimolares. O sódio, a concentração citoplasmática dentro da célula, ela varia de 5 a 15 milimolares, ou seja, ela é baixa. Já na concentração extracelular, o sódio está em 145 milimolares, ou seja, ele está em maior concentração fora da célula. Já o potássio, ele tem uma situação oposta, ele está em 140 milimolares, uma concentração citoplasmática, e 5 milimolares na concentração extracelular. Ou seja, a gente tem muito potássio dentro da célula e pouco potássio fora da célula. Ok? Outros íons aqui, como a gente tem o magnésio, ele tem ali uma concentração 0,5 no citoplasma e 1 a 2 no extracelular. Tá? O cálcio, vejam que a gente tem ali uma concentração baixíssima no citoplasma e uma concentração de 1 a 2 no meio extracelular. Isso por quê? Porque o cálcio, eu já adianto vocês que ele funciona como um intermediador, né, uma molécula mediadora de vias de sinalização celular. Não só para isso, né, para vários outros processos na célula, eles são dependentes de cálcio, como por exemplo na contração muscular, como por exemplo nas adesões celulares, então todas elas são dependentes de cálcio. Tá, e da onde que a célula vai tirar esse cálcio? Ela vai tirar do meio extracelular? Não. O cálcio ele existe dentro da célula em grandes concentrações, mas ele existe dentro do retículo endoplasmático rugoso. Então, o retículo endoplasmático rugoso ele funciona como um depósito de cálcio
E aí ali a gente tem também uma diferença. E o próton ali, o H+, veja, a gente tem ali 7 vezes 10 a menos 5, que isso vai dar 10 elevado a menos 7,2. Isso significa o quê? Se você usar a equação do Anderson-Hasselbalch, você pode converter isso nessa concentração livre de prótons em pH. Então, dentro do citoplasma, você vai ter um pH de 7,2. Né? Isso é uma célula, uma mamífera típica. Né? E no meio extracelular, você tem ali um pH de 7,4. Ah, mas eles dão só essas concentrações que a gente conta, 7,2 no citoplasma e extracelular, a gente tem ali uma concentração de um pH de 7,4? Não, a gente também tem ali as exceções para o próton, para o hidrogênio. A gente tem o lisossomo, que ele vai ter ali um pH de 5,4, então ele é uma organela ácida, e a gente tem também o espaço intermembranas das mitocôndrias, que são ricos em hidrogênio. Então ali você também tem diferenças de hidrogênio dentro da mitocôndria, ok? Então, se você não conseguir decorar essas outras concentrações do cálcio e do próton, você precisa saber do sódio e do potássio. Sódio dentro, potássio fora. Então faça como o mestre Yoda ali, faça um mantra. Cá dentro, na fora. Cá dentro, na fora. Faça isso, né, direto, que você vai decorar. Faça quando você estiver tomando banho. Faça quando você estiver trabalhando. Faça em todos os momentos. Quando estiver assistindo televisão, faça ali o seu mantra. Bom, agora então, já que a gente sabe que existem essas diferenças de cargas elétricas dentro e fora da célula, vamos entender um pouquinho como que essas cargas elétricas elas vão se comportar então dentro e fora da célula. A gente sabe então que existe cargas negativas e positivas tanto dentro e fora da célula, né? Então, né, se um balanço exato, se a célula ela fosse aberta, fosse completamente permeável, essas cargas elas iam se igualar. Mas isso não ocorre. O que ocorre é que a gente tem uma quantidade de cargas elétricas positivas no meio extracelular e uma quantidade de cargas elétricas negativas no meio intracelular. Isso vai gerar um potencial de membrana, essa diferença elétrica. Então, existe um fluxo elétrico que vai de um lado para o outro. Lembra na próxima aula, não, na aula passada, que a gente falou de um fosfolipídio presente na membrana citoplasmática que tinha carga elétrica e também contribuía para esse potencial? Muito bem, se você não lembra, volta lá na aula passada e dá uma olhadinha para ver qual era esse fosfolipídio. Bom, voltando aqui, gente, o que vai acontecer quando a gente coloca um potenciômetro, que é aquele aparelhinho que vai medir cargas elétricas, né? Se a gente tem ali uma diferença de cargas elétricas positiva e negativa dentro e fora da célula, se a gente colocar um microeletrodo preenchido com solução salina condutora e um microeletrodo com padrão de referência no meio extracelular, a gente vai ver uma diferença de potencial, uma DDP, né, que vai ser ali negativa. Né, e isso realmente foi possível. Eles fizeram os primeiros experimentos, né, medindo potenciais de membrana com neurônios, células neuronais das lulas gigantes. Então a gente pode ver isso, né, direitinho aqui para cada uma dessas substâncias. Né? Então, né, teorizando aqui uma membrana impermeável a sódio, potássio e cloreto, né, se a gente tiver elas nessas concentrações aqui, a gente tem aqui no início, né, um potencial de membrana zero, né, uma concentração de 15 milimolar de cloreto de sódio e 150 milimolares de cloreto de potássio, a gente vai ter então esse potencial elétrico de membrana igual a zero. Agora, se a gente deixar essa membrana apenas permeável para o sódio, a gente vai ter um fluxo do sódio onde estava mais concentrado para esse meio.
E aí a gente vai ver um potencial elétrico de membrana vindo agora para esse lado positivo. E isso vai ficar fácil da gente entender o que vai acontecer quando a gente tiver depois um potencial elétrico de membrana em uma célula que propaga potenciais elétricos, como são os neurônios. Então você vai ver que a membrana passa desse potencial elétrico negativo para um potencial elétrico positivo, justamente pelo fluxo do sódio. E ao longo do tempo a gente vai ter então novamente a migração ali agora, uma membrana permeável apenas para o potássio vindo para cá, né, saindo aqui do meio onde ele estava em maior concentração para o meio de menor concentração, a gente vai ter então novamente aqui uma diferença de potencial negativa. Bom, se você ficou confuso, né, volta um pouquinho aí o vídeo para você ver para você ver novamente a explicação. Mas na prática é o que? A gente tem movimentos do sódio através da membrana que vão deixar o potencial elétrico positivo e movimentos do potássio através da membrana que vão deixar o potencial elétrico negativo. Ok? Então, cenas dos próximos capítulos, né, cenas da próxima aula. Não perca. Bom, o que vai acontecer? Né? A diferença de osmolaridade celular ela acaba trazendo um problema para a célula, justamente porque a gente tem um fenômeno que ocorre dentro da natureza que é chamado de osmose. A osmose, você deve saber, deve lembrar lá do ensino médio, que é um movimento da água. Provavelmente o professor disse para você lá que a osmose era um movimento de água sempre do meio hipotônico para o meio hipertônico, né? Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, né? Na verdade, a osmose é um movimento de difusão da própria molécula de água, né? Então, ela está tentando ali atingir o seu equilíbrio, né? Passando para um meio onde tem menos água, né? Para o meio do meio onde tem mais água para o meio onde tem menos água, né? Mas qual é o problema em si para as células, né? A primeira coisa, a gente tem macromoléculas. Né? A macromolécula, por si só, ela não tem tanta contribuição para essa carga elétrica, né? Para essa carga residual. Já, né, como resultado de transporte ativo e de metabolismo, né, a célula tem uma concentração alta de pequenas moléculas orgânicas, né, como sacarídeos, aminoácidos, né, até moléculas pequenas, né, peptídeos, oligosacarídeos. E a osmolaridade extracelular, principalmente ali pelo potássio, que a gente tem uma grande quantidade dentro da célula, ela vai manter essa diferença, né, osmótica dentro e fora da célula. Então, devido a esses fatores, a célula precisa controlar essa quantidade de solutos eternamente, porque senão o que aconteceria? A água, pelo processo de osmose, ela sempre tenderia a entrar dentro da célula. E isso causaria um problema. Qual é a solução encontrada, então, para manter isso que a gente chama de homeostase osmótica? A gente tem 3 exemplos, né, que ocorrem, né, em algumas células animais e bactérias. O controle dessa osmolaridade vai ser através de um bombeamento ativo de íons inorgânicos, como sódio, para o meio extracelular, compensando ali, então, esse excesso de solutos orgânicos. Então, a célula ela mantém sempre essa concentração do sódio, né, sempre fora da célula, enquanto que o potássio ele vai ser mantido dentro da célula, mas isso não vai interferir então na osmolaridade, já que o potássio ele vai atrair mais água. Já as células vegetais e bactérias, né, elas vão prevenir essa turgescência, desculpe aqui o erro tipográfico, com a parede celular. Então, elas vão tolerar essa diferença da pressão osmótica justamente, né, equilibrando a pressão pela composição da parede celular. Então, a parede celular ela funciona como uma barreira física, justamente para não deixar que a água adquira a célula não adquira muita água e acabe se rompendo. Já a estratégia de alguns protozoários, né, é fazer essa eliminação do excesso de água através de vacúolos contráteis. Então, eles vão acumulando água nesses vacúolos e eles vão se fundir com a membrana plasmática, eliminando ali o excesso de água. Né? São estratégias que cada um desses tipos celulares adotaram.
Falando então agora da osmose, né? A osmose, como eu já falei para vocês, né, existe ali uma definição, né, que é um movimento de água sempre a favor do meio, né, que está hipertônico. Mas não é que está errado, né? Não está assim tão elegante, né, esse conceito, né? A osmose, se a gente for lembrar lá daquela nossa aula lá sobre as forças da natureza, né, tal, que tudo tende a seu equilíbrio. Então, a água, por si só, ela também está querendo só adquirir o equilíbrio. Então, as moléculas de água, elas estão indo para o meio que está mais concentrado, justamente ali para diluir aquela alta concentração daquele soluto que está ali. Então, a água, a osmose, eu posso dizer que ele é um processo de difusão de moléculas de água, levando a uma situação de equilíbrio entre os dois meios. E o gradiente de concentração, muitos alunos fazem também essa confusão, achando que gradiente de concentração é osmose, mas o gradiente de concentração é o movimento não da molécula de água, mas sim de um soluto. Então, a gente tem, por exemplo, um íon carregado que ele siga a favor de um gradiente eletroquímico, ele vai ter ali ele vai ser favorecido. Então, essa molécula está vindo para cá, onde está menos concentrado, então ela tem ali, sem considerar o potencial de membrana, você tem uma tendência natural. É como se fosse ali, né, um movimento, né, uma grande quantidade ali de bolas, né, caindo, né, de uma ladeira. Já se você tiver um gradiente de concentração que vai ser favorecido pela carga elétrica, por exemplo, você tem uma carga elétrica positiva que tende a entrar no meio negativo, como é o caso ali do sódio, isso vai ser muito mais favorecido. Então, a tendência do sódio para entrar dentro da célula, ela vai ser muito mais favorecida do que a tendência do próprio potássio em sair dentro da célula. E a gente tem aqui o gradiente eletroquímica com potencial de membrana negativo. Então, seria aqui a situação do potássio. Então, ele tende a sair, mas não é tão favorecido. Ok? E aqui a gente tem um movimento de osmose. O que vai acontecer, então, quando a gente tem um movimento de água através da membrana plasmática? Então, a água, a gente vai sempre trabalhar com concentrações diferentes de solução. Então, você tem uma solução isotônica, onde a quantidade ali de solvente é igual do meio intra e extracelular, né, entre os dois meios. Então, na solução isotônica, você vai ter uma isotonicidade. Você vai ter movimentos, né, iguais, na mesma proporção, que estão entrando de um meio para o outro ou que estão saindo de um meio para o outro. Né? Então, as hemácias, no caso ali a gente está trabalhando aqui, mostrando como exemplo aqui a hemácia na solução aquosa, no plasma, ela vai ter ali seu volume normal. Já se a gente tiver uma solução hipertônica, ou seja, a solução ela tem mais quantidade ali de solvente, então existe uma tendência natural de que haja uma migração de moléculas de água de dentro da célula para o meio extracelular. E o aspecto ali das células, elas vão ficar ali crenadas, elas vão ficar murchas. E se a gente tiver ali uma solução hipotônica, onde a gente tem uma baixa quantidade ali de soluto, você vai ter uma migração de água para dentro da célula que vai ter uma maior concentração de soluto. Então a célula vai ficar túrgida, ela vai ficar com volume acima do normal. Então aqui isso ocorre por quê? Né? Aqui isso vai ocorrer através da membrana plasmática, mas em alguns casos também esse processo pode ser facilitado por uma proteína canal chamada de aquaporina. A aquaporina, quando a aquaporina é uma proteína que existe virtualmente em todos os tecidos, em todas as células, né? E ela também mantém mecanismos bem intrínsecos de ativação, ou seja, de abertura desse canal. E a estrutura descrita pelas aquaporinas, né, quando ela foi feita, né, o pesquisador, o cientista que a descreveu, ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Né?
de tamanha importância que é nesse processo aqui para, né, para homeostase celular. Na prática, o que a gente tem aqui na aquaporina? Como eu já falei para vocês, é uma proteína canal, você tem ali uma porção hidrofóbica e você tem ali um poro hidrofílico. E esse poro hidrofílico, quando ele é aberto, justamente pelos aminoácidos de asparagina, eles vão promover ali a interação de pontes de hidrogênio com o oxigênio. Nas outras sequências ali desses aminoácidos, você vai ter interações com o oxigênio da região carboxílica desses aminoácidos. Então, essa região carboxílica, ela vai fazer a interação com os hidrogênios e quando passa, né, por esse filtro aqui dessas asparaginas, ela vai fazer o reconhecimento das duas moléculas de hidrogênio. Feito isso, então, a aquaporina ela vai selecionar apenas moléculas de água. Então, ela não permite a passagem de outras substâncias, né? Porque os dois aminoácidos ali, eles formam um filtro de reconhecimento da molécula de água. Muito bem, então, ok, 3, 2, 1... Então, aqui a gente vai ter aqui o transporte do tipo passivo agora, já que a gente já conhece um pouquinho de osmose, a gente já sabe que algumas, né, que em algumas situações as moléculas vão então se movimentar sempre favoráveis a um gradiente de concentração. E é justamente isso que ocorre. Na osmose você vai sempre ter o transporte do tipo passivo, sendo aquele que vai ocorrer a favor de um gradiente de concentração. Então, a gente tem aqui, né, no meio extracelular, poderíamos dizer, né, várias moléculas, cada uma aqui com a sua cor. E aqui moléculas, né, em menor quantidade. Então, o transporte do tipo passivo é aquele que vai sempre do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. E no caso da difusão simples, né, é aquela que ocorre através da membrana plasmática. Que molécula que pode ocorrer e que pode ser transportada através de difusão simples? Moléculas como oxigênio, CO2, nitrogênio, a própria molécula de água. Já moléculas grandes, como moléculas de glicose, como íons, elas vão precisar de facilitadores. Então, é o que a gente chama de difusão facilitada. Então, elas vão precisar desses facilitadores para serem transportados. Já quando a gente tem um transporte que vai ser contra o gradiente de concentração, a gente tem aqui o gasto de energia. Então, você está mandando isso contra o gradiente de concentração. Eu gosto sempre de fazer uma analogia desse transporte passivo e transporte ativo com uns meios de transporte, né, que a gente tem. Né? Quando você tá vindo ali de um ônibus ou de um trem lotado, né, o trem está cheio de gente, as pessoas que estão dentro do trem, elas não têm quase nenhum gasto energético para descer ali do trem, elas praticamente são jogadas para fora. Então, isso é um exemplo bem característico do transporte passivo, que é um transporte que ocorre ali sem gasto de energia, né? A própria energia ali do meio, do ambiente, a energia cinética favorece ali o transporte daquela molécula. Já o transporte do tipo ativo é justamente o contrário. É aquela pessoa que está querendo entrar dentro daquele ônibus, daquele trem, né? Tendo que gastar energia, tendo que socar, empurrar as pessoas para conseguir entrar ali dentro do ônibus, né? Então é um exemplo bem prático do que seria um transporte passivo e um transporte ativo. Bom, chega de fazer devaneios, né? Vamos lá então voltar aqui para o nosso transporte passivo, que ele é dividido então em difusão simples e difusão facilitada, justamente ali pelas proteínas canais ou então pelas proteínas carreadoras. Lembrando então, mais uma vez, que a difusão simples e facilitada sempre vão ocorrer a favor de um gradiente de concentração. Agora, né, o que vai ser mais interessante para a célula? A difusão simples ou a difusão facilitada, né?
A difusão simples, né, a gente tem aqui esse gráfico de velocidade de transporte e nesse outro eixo aqui a gente tem a concentração da molécula que está sendo transportada. A gente tem uma escala linear, ou seja, quanto mais eu tenho o aumento da concentração da molécula, maior vai ser a minha velocidade de transporte através dessa membrana plasmática. Isso é muito claro. Então, quanto mais eu tiver, por exemplo, ali de molécula de oxigênio, mais vai ser transportado para dentro da célula. Já na difusão facilitada, isso não ocorre. A gente tem aqui um ponto aqui que a gente tem uma velocidade máxima. Então, no primeiro momento, quando você tem uma concentração que está baixa ainda, você já adquiriu metade ali da velocidade máxima. Isso por quê? Porque as proteínas estão ali transportando aquela substância ao máximo. Só que a gente vai ter um determinado ponto aonde você, por mais que aumente a concentração da molécula que está sendo transportada, você não consegue aumentar a velocidade de transporte. E isso por quê? Por conta de você estar ali, tá tendo um trabalho ativo de todas as proteínas de difusão, todas as proteínas facilitadoras, seja ela proteína canal ou proteína carreadora. Ou seja, se eu quisesse aumentar ainda mais essa velocidade de difusão facilitada, eu precisaria trazer mais proteínas de transporte. Então, a gente tem como um limitador dessa velocidade de difusão facilitada o próprio número de proteínas de membrana. Bom, aqui novamente, né, a gente tem uma classificação quanto ao tipo de movimento que essa difusão facilitada ela pode estar indo. Lembrando, novamente, isso sempre a favor do gradiente de concentração. Então, toda vez que a gente tiver uma molécula que está indo uma proteína, a gente tem aqui o transporte mediado para o canal, né, que é uma proteína canal. Mas uma proteína que faça o carreamento, que é uma proteína que tem uma configuração um pouco diferente, ela não é um canal, então ela vai exibir, no primeiro momento, um sítio de ligação para a molécula ser transportada, que vai estar voltado para o meio extracelular. Ela vai se ligar com a molécula, muda a sua conformação e se abre para o meio intracelular. O meio citosólico libera essa molécula. Então, essa é uma proteína carreadora. Funciona como se fosse ali uma catraca, uma roleta ali do ônibus, né? Novamente trazendo o exemplo ali do transporte coletivo. Então, esse tipo de transporte, onde você tem uma molécula sendo carregada em uma direção, é chamado de transporte do tipo uniporte. Se você tiver transporte de duas moléculas numa proteína carreadora, ele vai ser chamado transporte acoplado. E se você tiver ali um transporte que vai ser ali do tipo, né, onde duas moléculas estão sendo transportadas na mesma direção, esse transporte é chamado do tipo simporte, ou seja, as duas moléculas e o íon cotransportado estão indo na mesma direção. Agora, se você tiver uma molécula transportada em uma direção e o íon cotransportado na direção contrária, isso vai ser um transporte acoplado do tipo antiporte. É uma questão só de nomenclatura, mas isso é muito importante para a gente definir, para a gente entender depois como são feitos esses transportes. Bom, então vamos ver então como que funciona essa proteína carreadora. Então, ela vai sempre funcionar em dois estágios. Um estágio onde ela vai estar aberta para o meio exterior e o outro estágio onde ela vai estar aberta para o meio interior. Então, nesse primeiro estágio, o que vai acontecer? Ela vai estar aberta para o meio exterior, vai ter uma ligação com a molécula de soluto, ele vai se ligar na proteína, e no estágio B, ela vai se abrir para o meio interior e liberar esse soluto ligado. Lembrando que nesses casos aqui, qual é a fonte de energia que está sendo utilizado? É a própria energia cinética da proteína. Então, lembra, mais uma vez, da proteína não, do soluto. Lembra, mais uma vez, que essas moléculas aqui, elas têm uma energia cinética
E essa energia cinética ela é suficiente para que haja toda essa mudança conformacional aqui dessa proteína e ela se abra para o meio, né, pro meio interno da célula. E aqui a gente tem as proteínas canais, né, que elas têm um funcionamento diferente ali da proteína carreadora. Como eu já falei, elas funcionam como um poro. Ali a gente já viu aqui no caso das aquaporinas, como que elas funcionam muito bem. Então, elas vão sempre fazer ali interações nos aminoácidos das asparaginas, né, onde vão fazer essas interações. E quais são os tipos, né, de proteínas canais? Né? A gente tem vários tipos. A gente tem as proteínas que são controladas. Né? Controladas, o que eu digo quando eu falo controladas? O mecanismo de abertura do poro. Ele vai ser controlado, no caso, por voltagem. Então, uma diferença de voltagem na membrana plasmática, ele vai fazer com que se abra esse canal. Ou ele pode ser controlado por ligantes. Esse ligante é uma molécula, uma partícula que vai se ligar em um sítio de ligação presente na própria estrutura proteica desse canal. Pode ser um duplo ligante ou pode ser um ligante único. Quando ele vai se ligar, ele vai promover a abertura do canal. Então, no caso aqui, uma proteína controlada por um ligante extracelular. Ou então, uma proteína controlada por um ligante intracelular. E ainda a gente tem alguns casos onde o mecanismo de abertura dos canais são controlados mecanicamente, como, né, o desencadeamento de potenciais de ação que a gente tem lá presentes nos estereocílios no ouvido. Então, né, a movimentação, né, as ondas sonoras, elas fazem ali um movimento aqui em estruturas dos estereocílios que abrem os canais e disparam lá os potenciais de ação. Muito bom, muito bem. Diante de todos esses aqui, a gente vai dar uma olhadinha, então, no mecanismo, né, de funcionamento desses canais voltagem independente, que eles não têm só um estágio aberto e fechado, eles têm um estágio intermediário. Então, vamos dar uma olhadinha como que eles funcionam, né? Esses canais de voltagem independente, a gente vai falar muito deles na aula de potencial elétrico de membrana. E eles funcionam em 3 estágios. Então, ele tem um estágio fechado, ele vai ter um estágio aberto, aonde nesse estágio aberto a gente vai ter uma mudança ali do potencial de membrana, que nada mais é do que uma mudança de carga elétrica. Então, você tem uma inversão de cargas. Antes era negativo dentro da célula, agora é negativo fora da célula, então a membrana está despolarizada. E ele vai ter um período refratário, onde ele vai estar aberto, mas ele vai estar inativado, né, por uma porção da proteína que vai bloquear esse canal. Então, esse estágio inativado é chamado de período refratário, que é justamente o tempo necessário para que a célula se recupere e volte ali ao seu esse estágio fechado. Quando a gente for ver na próxima aula, a gente vai ver isso no gráfico, né? Então, a gente vê que essa proteína ela vai passar ali de um estágio fechado, vai passar para um estágio aberto e depois um estágio grande, inativado, até chegar novamente no estágio fechado. Isso tudo em questão de milissegundos, é muito rápido. Bom, a gente falou um pouquinho já do filtro de seletividade ali das aquaporinas. Então, a gente viu ali que os aminoácidos de asparagina, eles funcionam muito bem ali fazendo uma barreira, né, uma barreira de seletividade para a água. Agora, como que isso vai ocorrer, por exemplo, quando você tem aqui os canais de potássio, por exemplo, né? Isso aqui é um exemplo que foi tirado de um canal de potássio bacteriano. Então, esses canais são formados por 4 subunidades e quando eles estão abertos, eles formam um poro iônico. Então, esse poro iônico é justamente pela presença ali de interações, né, a abertura desse poro de interações fracas pelos elementos de carboxílicos e aminados da própria estrutura do canal. E aí, fazendo isso, né, você vai ter ali a formação ali de um filtro seletivo, né, formado por essas hélices do poro. Então, o que aconteceu? Essas interações fracas formadas nessas estruturas dessas alças permitem a abertura desse poro que vai fazer essa identificação. Então, a gente tem aqui, né, um outro exemplo aqui de canais de cloreto e de canal de cálcio, né,
canal de cloreto, né, ele tem duas subunidades, né, fazendo essa identificação do, né, o cloreto, ele é um ânion, né, então tem carga negativa, ele vai fazer a identificação a partir então de uma porção do filtro de seletividade que vai ser positiva, e o canal de potássio que trabalha então com 4 subunidades. Então a gente tem aqui um exemplo aqui de como que isso trabalha, né, no canal de cloreto e no canal de cálcio. Então o canal de cloreto aqui com suas porções positivas, né, fazendo ali o reconhecimento. Lembrando que esse reconhecimento, ele é um reconhecimento a nível atômico desse íon. Então pela própria nuvem eletrônica. Então apenas o cloreto, se for uma molécula, por exemplo, do bicarbonato, que tem uma nuvem eletrônica diferente, ele não vai reconhecer. Então ele vai transportar apenas o cloreto. E a mesma coisa vai acontecer aqui para o potássio. Bom, mas aí mesmo assim, você pode perguntar por que um íon com carga igual, né, no caso potássio e sódio, eles não vão atravessar o mesmo canal? Por que isso não ocorre? Então a gente vai ver aqui um pouquinho, né, de como que é o vestíbulo, né, o íon dentro desse vestíbulo, desse filtro de seletividade, né? Então, o vestíbulo seria aquela primeira parte onde o íon entra antes de passar pelo filtro. Então, um canal que está aqui né, um canal que seja de potássio, ele vai reconhecer os dois íons no seu vestíbulo, né, por conta ali da região de carboxilas no seu vestíbulo. Só que, entretanto, quando esses íons passarem pelo filtro de seletividade, por conta da nuvem eletrônica aqui do potássio, ela vai fazer 4 interações fracas, né, com essas 4 subunidades. Já o sódio, ele vai fazer apenas 2 interações fracas. Então, essa é a maneira com que esse filtro de seletividade vai reconhecer o potássio e vai permitir a passagem do potássio e não vai permitir a passagem do sódio. Então, é um mecanismo bem sofisticado e que permite, né, um reconhecimento. Bom, vamos então agora falar do transporte ativo. O transporte ativo, então, vai ser aquele que vai utilizar energia para realizar um transporte que está indo contra um gradiente de concentração. Gente, e aqui eu quero que vocês tirem aquela ideia que muitos alunos trazem lá do ensino fundamental, do ensino médio, que é o transporte ativo dependente do ATP. Não, o transporte ativo, ele é um transporte que vai utilizar a energia para transportar uma molécula contra o gradiente de concentração. O que vai ser a energia? Ali a gente pode ser o ATP? Pode, mas a gente pode ter um contra-íon, a gente pode ter a energia luminosa que vão estar fazendo também esse transporte. Então a gente vai ter um transporte ativo, veja, aqui a gente tem um gradiente eletroquímico dessa substância. Então a gente quer fazer o transporte ativo transportando ela contra o seu gradiente de concentração. Então no transporte acoplado, ela está transportando essa molécula para cá, usando a energia cinética de um transporte de outras moléculas. Então ela vai utilizar a energia cinética do transporte de um contra-íon. Ou ela pode utilizar a energia da própria, né, do próprio ATP, do próprio fosfato inorgânico do ATP. Ou então, a luz pode dar energia, pode energizar essa proteína, fazendo com que ela faça o transporte dessa molécula. Então, são diferentes fontes de energia, como a gente está vendo ali. Quando a gente vai utilizar um contra-íon, como que vai ser esse tipo de transporte, né? O exemplo mais clássico que a gente tem de transporte utilizando um contra-íon é o transporte da glicose. Então, você tem ali, isso ocorre muito lá no enterócito, né, a célula absortiva lá do intestino. Você tem o citoplasma daquela célula que está absorvendo glicose, ela já está repleta ali de glicose, então você quer ainda absorver a glicose. Então, você vai transportar a glicose contra o gradiente de concentração. Então, como que você vai fazer isso? Vai utilizar o gradiente do sódio. Lembra lá do mantra, cá dentro, na fora. Então, o sódio, ele está aqui fora da célula em maior concentração.
Então, ele vai utilizar o gradiente desse sódio. Então, duas moléculas aqui de sódio vão se ligar em sítios de ligações do transportador de glicose, que é um transportador chamado GLUT, e duas moléculas de glicose vão se ligar aqui. E aí a energia cinética desse sódio, né, tendendo a entrar, vai ser suficiente para trazer uma mudança na conformação da proteína, fazendo com que ela se abra para o meio intracelular, para o meio citosólico, fazendo a liberação tanto da molécula de glicose quanto dos íons de sódio. Então, grande parte, né, das proteínas vão utilizar esse artifício de utilizar um contraíon. Já outro tipo de transporte ativo é aquele que vai utilizar como artifício o ATP como uma moeda de troca energética, né? E a gente tem bombas ATPásicas, né, de vários tipos também, não é só a sódio potássio ATPase que é a mais famosa. A gente tem uma bomba ATPásica do tipo P, que é uma bomba que vai servir para bombear íons, né, como prótons, né, potássio, sódio e cálcio. Então a gente tem esse tipo de bomba presente na membrana do lisossomo, a gente tem esse tipo de bomba presente na membrana do retículo endoplasmático, que são bombas que vão fazer esse bombeamento. E a gente tem também bombas de prótons do tipo F, como essa daqui, que vai bombear prótons de um meio para o outro, também utilizando a hidrólise do ATP. A única diferença é que ela é uma proteína conjugada, mais de uma sequência de polipeptídeos. E a gente tem alguns transportadores utilizando ATP, que são os transportadores do tipo ABC, ATP binding cassette, que são encontrados em bactérias. E normalmente são mais primitivos porque utilizam duas moléculas de ATP, né? Então eles não são tão eficientes do ponto de vista energético. Bom, o mais comum que a gente tem aqui, né, é a bomba sódio potássio ATPase, né? Então ele, né, é um transporte que vai dirigir 3 sódios para fora da célula e 2 potássios para dentro da célula. E por que eu digo que é o mais comum? Porque é ela que vai ser a responsável, né, por manter os equilíbrios do sódio fora da célula e do potássio dentro da célula. Então é uma proteína, né, a mais comum, né? Olha só como que ela funciona, então. Ela tem também, né, uma proteína conjugada, né, ela tem várias subunidades. Ela tem na porção citosólica um sítio de ligação para o fosfato inorgânico do ATP, então é uma porção enzimática, uma porção ATPásica. E ela tem sítios de ligação do potássio e sítios de ligação do sódio. Então, manda 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro da célula. E aqui a gente tem um exemplo, né, de como que vai ser feito esse transporte utilizando a glicose, né, tanto por vias ativas quanto por vias passivas, né, isso utilizando lá no intestino. Então aqui a gente tem o intestino com as suas vilosidades intestinais e a parede do epitélio com as suas microvilosidades. E aqui as proteínas de transporte, né, então a gente vai ver aqui, né, o fluido extracelular, a membrana plasmática e o citoplasma. Num primeiro momento, então, a gente vai ter um transporte acoplado da glicose com o sódio. Ele vai mostrar que é a difusão, né, de moléculas, né, como os lipídios, né, que vão atravessar ali a bicamada lipídica, né, que estão vindo aqui de uma alta concentração, que veio ali da injeção de alimento, para uma baixa concentração. Ok, até aí tudo bem. Dentro das vias metabólicas, o lipídio depois ele vai ser lá convertido em triacilglicerol. E aí sempre vai manter essa concentração baixa. E aqui a gente tem os transportadores aqui no caso de uma frutose, mas a glicose também no primeiro momento ela vai ser transportada assim. E aminoácidos também, eles são transportados por proteínas carreadoras. Também um tipo de transporte do tipo passivo. Vejam que a proteína sempre está trabalhando em 2 estágios e a própria energia cinética da molécula
ela é suficiente para mudar a conformação da proteína. A gente tem as aquaporinas, que também fazem esse papel. E a gente tem aqui os tipos de transporte que são do tipo ativo. E agora sim a gente vai ver aqui, né, os transportes que a gente vai utilizar, que são mediados por ATP. No caso aqui, a bomba só de potássio TPase, que vai manter sempre a baixa concentração aqui de potássio fora da célula e a alta concentração de sódio fora da célula. Então, utilizando a molécula de ATP, vai bombear 3 íons sódios para fora da célula e 2 íons de potássio para dentro da célula. E a gente tem aqui a molécula que vai fazer o transporte acoplado, que é justamente essa que transporta a glicose junto com o sódio. Então, 2 sódios vão se ligar e uma molécula de glicose vai se ligar fazendo esse transporte. E depois, é claro que esse sódio aqui ele volta para o meio extracelular utilizando ali o transporte pela bomba de sódio e potássio ATPase. Lembrando que aqui não está mostrado no vídeo, mas o transporte na membrana basal da glicose é por via passiva, já que na corrente sanguínea você vai ter uma baixa concentração. Então a gente tem aqui, né, o resumo, né, de todo esse transporte de glicose através da membrana apical e da membrana basal de um enterócito. Então a gente tem o transporte acoplado na membrana apical e um transporte do tipo passivo na membrana basal. E não está representado aqui na figura, mas a gente tem aqui a bomba de sódio e potássio TPase trazendo o equilíbrio novamente do sódio e do potássio. Uma outra proteína que faz o transporte, né, utilizando o ATP, que é bem conhecida, é a cálcio ATPase. Né, e ela vai envolver o transporte de 2 íons de cálcio, né, através da fosforilação de uma molécula de ATP. É uma proteína que tem 4 subunidades, cada uma com um domínio específico, né, um sítio de ligação para o ácido aspartico, um sítio de ligação para o ATP e sítios de ligação para o cálcio, que vão mudar de conformação quando você tem a hidrólise ali da molécula de ATP. E outro tipo de transportador do tipo ativo, que é mais primitivo, é o tipo ABC, ATP Binding Cassette, que é um tipo de transportador que existe em células eucarióticas, né, células muito encontradas em protozoários, mas como eu já lhes disse, é um transportador do ponto de vista energético que não é tão eficiente porque ele necessita da hidrólise de 2 moléculas de ATP. Agora, o que é interessante desses transportadores do tipo ABC, eles são muito utilizados em bactérias para a eliminação de drogas lipofílicas. Então, algumas bactérias que adquirem essa propriedade eliminam, né, moléculas, drogas lipofílicas utilizando o transportador do tipo ABC. Então, eles podem tanto transportar solutos para dentro e para fora da célula. E olha só como ele funciona. Se a gente fosse fazer uma observação, olha aqui, voltando, 3, 2, 1, voltando. Se a gente fosse fazer uma comparação, né, com esses tipos de transportadores ABC, lembrando que a gente tem aqui a bactéria, algumas bactérias têm 2 membranas, uma membrana interna e uma membrana externa, né? Então, esse transportador, ele vai sempre, essa molécula ser transportada na membrana externa, ela passa por uma via passiva, e o transporte para dentro do citoplasma é que vai ser envolvido no transportador do tipo ABC. E existe até uma similaridade entre esses transportadores bacterianos, essas vias de transporte bacteriano,
com os transportadores de membrana encontrados na mitocôndria. A gente vai falar desse tipo de transporte mais para frente em outras aulas, mas existe uma certa similaridade, principalmente com esse tipo de proteína, que é o complexo TIM23, que é um transportador ATPásico. E outras proteínas também que a gente encontra, que são determinantes para o transporte de substâncias, são as chaperonas, encontradas dentro das mitocôndrias. São proteínas que reconhecem peptídeos, que têm sequências peptídicas que funcionam como sinalizadores, enrolam essas moléculas e permitem o transporte delas para dentro da mitocôndria. Acabam não sendo proteínas transmembrana, mas elas efetuam o transporte de proteínas através do seu dobramento, através da mitocôndria. São também proteínas muito importantes. E por fim, gente, nós temos os transportadores fotoenergéticos, que são aqueles encontrados em cloroplastos e que vão realizar o transporte de prótons mediados por coenzimas. Então é muito semelhante ao que a gente tem lá na cadeia transportadora de elétrons das mitocôndrias. Então você vai ter uma proteína que vai fazer um bombeamento de prótons que vai ser excitada por fótons. Então esses fótons vão estar ali moléculas de magnésio, da clorofila, que vai desencadear o transporte de prótons, e esses elétrons excitados depois passam por uma cadeia de outras proteínas até ele sofrer uma perda energética. Então aqui a gente tem uma comparação tanto da energia química, da energia luminosa, que vai fazer esse processo. Isso a gente vai chamar de um equilíbrio acoplado quimiosmótico, ou um gradiente quimiosmótico. Isso vai ser utilizado tanto na mitocôndria quanto nos cloroplastos para gerar um gradiente de prótons. Então, na prática, você vai ter uma conversão de energia, que é uma energia química, no caso das mitocôndrias, ou uma energia eletromagnética, uma energia vinda de fótons da luz. Você vai converter essa energia em uma energia quimiosmótica, num gradiente de concentração, que depois vai ser utilizado para a síntese do ATP, ou no caso de algumas bactérias, para a rotação de um flagelo, ou no caso de células vegetais, para a produção de açúcares. Ok? E agora sim, gente, um abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.